você é o pai perfeito. Ilumine-nos. Saca? E eu, galera, calma. Bem-vindos mais uma vez aqui neste programa maravilhoso. Hoje é Dia dos Pais, na verdade ontem foi Dia dos Pais. E aí eu te deixo uma pergunta. Você já pensou em ser um pai perfeito? Já pensou o que significa você ser um pai perfeito? Eu acho que sim, né? Eu acho que todo mundo que tem filho quer ser um pai perfeito, o mais perfeito possível, quer passar um bom exemplo. E hoje, como vocês viram aí na abertura, a gente vai ver a entrevista do Piangers, que é um gaúcho pai que hoje faz palestras para falar sobre relação familiar, né? E como que isso conecta com a vida das pessoas. E como aqui no Fora de Série a gente avalia esses vídeos inspiracionais que a gente já fez para tentar tirar aprendizados práticos, hoje a gente vai falar de construção de autoridade e como que uma relação familiar, uma relação com o filho, ela pode fazer paralelo com uma criação de uma empresa, com a gestão de uma empresa. Então vamos lá, vamos ver o que a gente consegue aprender aqui com o Piangers. Hoje eu percebi, entende, que uma construção familiar, na verdade, ela é uma construção de afeto, é uma construção que dá estrutura para aquela criança florescer, né? Ser o melhor que ela pode ser. E às vezes não precisa de um pai e de uma mãe, se o pai é muito ruim ou se a mãe é muito ruim. Às vezes um pai solteiro cria melhor uma criança do que um pai com mãe, né? Porque o mais importante de tudo é essa construção afetuosa. Depois se vai ser pai e mãe, pai e pai, tio e vó, amigo, pai adotivo. O principal é isso aqui. O que a gente é? A gente é uma família, a gente está criando um ambiente de afeto e aprendizado para fazer florescer todo o potencial daquele ser humano. A construção de uma imagem, de uma referência tão forte que ela se torna uma autoridade e essa autoridade ela passa a ter uma influência, uma gestão sobre outras pessoas. No caso dele, do filho, mas eu acho que transplantando para nossa realidade aqui do Fora de Série, a gente pode dizer que isso acontece também numa relação corporativa, né? Você cuidar dos outros, criar essa relação afetiva, aquela história da família no trabalho, né? Que faz com que as pessoas te vejam como um líder, como um exemplo. Eu acho sim que dá para fazer uma construção muito clara entre a construção de autoridade e liderança com a relação familiar, com a relação de pai e filho. Eu olho para trás e tenho clareza assim, de que as limitações materiais, o apartamento ser pequeno, o carro ser velho, não faz diferença nenhuma na minha lembrança de o quão feliz eu era ou não, sabe? Eu vou parar um pouquinho aqui para falar alguns pontos que eu acho super importantes. Uma delas é que a construção de autoridade está longe de ser a construção de uma relação autoritária, muito diferente. A segunda é que essa construção de autoridade, ela passa muito pela experiência de quem está formando essa autoridade, né, desse líder. E quando eu falo experiência, não é só a experiência de tempo de vida, tempo de jornada. É experiência de experiências vividas mesmo, de perrengues que passou, de histórias que tem para contar. E isso vira uma relação em que as pessoas se identificam, que admiram essa pessoa por essas experiências e isso cria uma relação de liderança, uma relação de inspiração que é muito importante para essa construção da autoridade. Então eu ficava exercitando a capacidade de analisar, aprender e documentar. Cara, que legal isso, né? A gente fala muito que tem diversas relações entre as entrevistas dos Fora de Série e aqui mais uma, que todos eles falam de uma maneira ou de outra sobre a capacidade de analisar, aprender e documentar essa história para criar legado. Não adianta nada você aprender alguma coisa, analisar e não deixar o legado para sua empresa ou aqui no caso do Piangers, para o seu filho, né? Então essa capacidade de análise, de entendimento e de criação desse legado é muito importante e todos eles falam de uma maneira ou de outra. Mas por conta de uma construção, talvez, do homem, da gente, né? Eu guardava e tinha vergonha, velho, desses textos. Tipo, eu nunca poderia falar com orgulho pra galera do Pretinho. Então, pra quem não sabe, o Pretinho que ele fala é o Pretinho Básico, que é um programa de humor que tem lá no sul do país, em Porto Alegre, e que o Piangers fazia parte com alguns outros integrantes. Então, só pra deixar claro aqui o que ele tá falando, colocar todo mundo na mesma página, né? As minhas filhas, sabe? Porque a relação
nossa ali era de humor e tal, Não precisa falar nada sobre preconceito, né, gente? O cara não poder falar da relação afetiva que tem com a filha por conta ou com a vontade de ter filhos ou com qualquer coisa que seja, porque acha que vai ser mal interpretado ou que vai ser visto de uma forma diferente do que ele quer ser visto, é um absurdo. E no final do dia, construção de autoridade, uma autoridade forte mesmo, é questionar aquela história do porquê que é assim. Sempre foi assim. Ah, tá bom, por quê? Tem que sempre perguntar por quê. E isso faz com que uma autoridade se sobressaia, que essa construção fique cada vez mais forte de verdade. Essa é parte da construção de autoridade, é parte da construção da liderança também. Até há muito tempo, você vê, eu já velho, trabalhando, não podia chorar na frente dos meus amigos, colegas do Pretinho, que são irmãos. E guardava constrangido esses textos, que me abria muito, né, que falava muito do meu coração. Aí, a minha filha tinha uns 8 anos, uma amiga estava lá em casa, viu os textos, falou, cara, isso aqui é muito bonito, cara, você tinha que publicar isso e tal. Vou falar com a Zero Hora lá, daí... Deixa eu falar uma coisa aqui. A Rafa Brites, que é uma outra fora de série aqui do canal, ela sempre fala da síndrome da impostora. O que é a síndrome da impostora? É a mulher que se coloca numa posição que ela não entende que ela merece estar. Então ela fica com esse medo, com essa angústia de que ela não deveria estar onde ela está. Ela não deveria ter o que ela tem, ela não deveria ser admirada como ela é. Isso, na verdade, eu acho que expande para homens e mulheres. Não é um caso só para mulher, não é a síndrome só da impostora, é do impostor também. Do homem ficar inseguro e entender que aquela situação não é pra ele, ou que ele não vai ser bem entendido. Isso aí não pode existir. A gente precisa ter cada vez mais vontade de pôr as coisas na rua sem medo, sem preocupação, sem ouvir o que os outros vão falar, sem ter essa noia na nossa cabeça. Tirando essa síndrome da impostora, do impostor de vez do cenário. Essa atitude de força, de colocar pra frente, colocar o projeto na rua sem medo, ela imprime na hora que você vende a sua ideia, ela imprime na hora que você tá construindo a sua personalidade e a sua autoridade na sua indústria, no seu ecossistema. Eu acho que eu escrevo num caderno só pra família, acho que eu posso me abrir. Comecei a escrever, cara. E comecei a receber e-mails, cara, como eu nunca tinha recebido. Tipo, cara, seu texto me fez chorar. Seu texto me aproximou da minha filha. Esteja onde a sua audiência está. Esse é um mantra que a gente tenta seguir até pra gente se policiar e saber direitinho com quem que a gente tá falando e aonde que essas pessoas que a gente quer falar estão. Não adianta nada eu querer fazer um conteúdo pra jovens fora do TikTok hoje em dia, por exemplo. A gente precisa saber onde tá essa audiência. Isso vai ajudar com que as pessoas tenham uma percepção melhor do nosso conteúdo, poder disseminar e poder catequizar pessoas que eventualmente não são tão conectadas com esse nosso universo. E aí o que acontece? Eu tenho que ir atrás de gente que sabe isso. Então eu vou atrás de psicólogos, psiquiatras, pedagogos, pediatras para me ajudar. Velho, eu não sei como é que é e tal. Ah, beleza, quando me perguntarem isso, então isso, sabe? Tipo, perguntas cabeludas de separação, o que fazer com a criança, a minha mulher é uma vaca, sabe? Caraca, o que eu respondo pra esse cara? E aí eu tenho lá um cara que eu consulto, que é um especialista em guarda compartilhada, que ele me diz, vai assim, 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 beleza e tal, sabe? Pra ajudar uma multidão de pessoas que tem todo o conhecimento do mundo no bolso, mas todo esse conhecimento do mundo não serve para a coisa mais importante que é a criação de filho, que é as relações interpessoais. Aqui a gente está vendo o Pianjas falar sobre relações interpessoais, mas o que eu quero também chamar a atenção para a humildade dele em saber que ele não tem todas as informações e que ele tem que ir buscar informações com especialistas. Por mais que ele vire um porta-voz, como ele virou de fato, de um nicho, de uma galera, de um ecossistema, precisam entender que eles não têm todas as respostas. E por não ter todas as respostas, eles precisam ir nos especialistas buscar essas respostas. Sejam eles parceiros comerciais, sejam eles funcionários. Isso também é uma forma de construir a sua autoridade. E esse ir buscar informação é liderar pelo exemplo. É você sim ser exemplo para os colaboradores da sua empresa, para o seu filho, para sua filha, para eles irem sim buscar informação quando eles não forem os especialistas do ambiente que eles estão lidando. Porque, cara, no final das contas, a gente fala muito de mudança do Brasil e a gente fala muito de política, né? Quando a gente fala de mudança. E eu vi um impeachment quando eu tinha a idade da minha filha, que viu o impeachment agora, entende? Então me parece que é um ciclo, cara, que a gente vê juros altos, depois juros baixos, depois juros altos de novo, inflação alta, depois controla um pouco, depois... E eu não sei se o Brasil muda pela política. Eu acho que o Brasil muda pelo preparo de empreendedores que entendem que a empresa também é um lugar de transformação social,
e de ativistas que entendem que, como eu, que já que me deram esse microfone beleza, Pianges, a gente acredita em você, como que a gente deve se comportar? Tamo junto, então vou dedicar minha vida a isso. As empresas, elas são de fato organismos de transformação social. Afinal de contas, se você parar para pensar, a gente passa muito mais tempo trabalhando com as pessoas que dividem o espaço de trabalho com a gente do que com a família. Então, isso faz a gente repensar muito a posição dos líderes, né? A gente pensar qual que é a postura que esses líderes têm que ter, qual que é a autoridade que eles têm que construir para poder influenciar os colaboradores e realmente ter as empresas como um organismo de transformação social. A explicar para um homem que ele não é menos homem se ele participa, se ele cuida do filho, se ele participa de todas as áreas da criação do seu filho. Você é mais homem, cara, quando você chora na frente dos outros. Quando você diz, não, eu não vou beber cerveja hoje porque eu tenho uma criança doente para cuidar. Porra! Você é um puta de um homem, velho. Isso é ser homem. Essa é de fato uma tendência que a gente tem ouvido muito. Relações mais humanas, com mais investimento sentimental, com mais investimento na proximidade entre as pessoas. Isso é um ponto super importante que, de novo, a gente já ouviu de alguns grandes fora de série. E a gente precisa prestar atenção. O Edu Conte falou uma vez numa live com o Alisson que o mundo ele vai ser mais feminino, mais digital e mais sustentável. E quando ele fala o feminino, não é só que as mulheres vão ocupar mais o espaço de liderança. É que também os homens vão começar a ter uma relação muito mais sentimental com as pessoas, vão baixar mais a guarda e vão começar a ter mais empatia, vão começar a entender mais o problema do outro, né? E no final, por que não? Por que não tratar as coisas com mais sentimento? Será que esse resultado não pode ser positivo e de fato mexer no ponteiro de performance da nossa equipe? Você acha que agora você é um bom pai porque você não teve? Cara, pelo contrário, eu sou um mau pai porque eu não tive. Se eu tivesse tido uma referência, um pai que fosse inspirador, que me explicasse desde pequeno, velho, não cai nessa, velho. Homem é isso aqui, ó. Sabe, homem é honra, velho. É você ter culhão pra assumir e tomar decisões difíceis na vida. Você se transformar numa referência, você ser uma referência, você construir uma autoridade, uma liderança para as pessoas, ela faz realmente a gente repensar a forma que a gente se posta, a forma com que a gente atua em relação ao outro. E isso acontece a partir do momento que a gente entende essa nossa posição e começa a querer inspirar as pessoas por um lado do bem, de uma melhor construção dessas pessoas que nos têm como inspiração. E cara, não tem jeito. O seu pai, participando ou não, ele tem uma influência na sua vida. Qualquer pessoa que pra gente é uma referência acaba tendo uma função muito importante na nossa vida. É lógico que o pai e a mãe, eles estão desde o início da nossa vida conosco e eles são a primeira referência que a gente tem. Mas a gente traz pra nossa vida adulta ou na nossa adolescência, os amigos são referência, os chefes são referência, os parceiros de trabalho acabam sendo referências. Toda referência, toda autoridade que a gente constrói, ela causa um impacto muito grande na vida das pessoas que estão ao redor da gente, né? O Pianges é realmente fenomenal, um cara que, inspira demais e traz ensinamentos muito fortes. Então, agora a gente vai aqui para construir a nossa listinha de aprendizados aqui com o Pianges em como construir uma autoridade forte. Lição número 1. Um bom líder trabalha de fato para ajudar a florescer talentos. Lição número 2. A autoridade se constrói principalmente através de experiência, de cicatrizes, de marcas de guerra mesmo, de coisas que a gente viveu e pode passar segurança para outras pessoas. Terceira lição é analisar, aprender, documentar. Isso cria legado. Quarta lição é que a autoridade forte, bem construída, é uma autoridade questionadora. A quinta lição é que a gente tem que colocar o bloco na rua sem preocupação do que os outros vão falar. A gente precisa ter a coragem de testar. A sexta lição é que a gente precisa estar onde a nossa audiência está. Simples assim. A sétima lição é a atenção às relações interpessoais. Mais uma vez, aparecendo aqui em um vídeo de um Fora de Série. A oitava lição é que as empresas são de fato agentes de transformação social. E a gente precisa ter muito claro isso. A nona lição é que o futuro ele está em relações mais humanas, mais sensíveis, com mais empatia entre as pessoas. A 10ª lição é que ser ou ter referências é fundamental para qualquer âmbito, profissional ou pessoal. Para quem não viu ainda uma palestra do Pianges, eu recomendo demais. O Pianges é um cara fantástico. Ele fala de uma maneira super simples, super direta e traz pra gente aprendizados super fortes, principalmente com relação à construção de uma autoridade, a liderança, a empatia com as pessoas
pessoas. A partir da relação familiar que ele tem, a relação com a filha, que ajudou a aflorar esse sentimento nele e essa busca por transmitir essa mensagem para cada vez mais pessoas. E é isso, pessoal. Eu espero realmente que a gente tenha causado um impacto na sua vida, na sua empresa, na sua forma de gerir, na sua forma de lidar com a sua família. Eu tenho certeza que muito do que a gente faz na nossa vida pessoal impacta na profissional. E se você gostou desse vídeo e não é inscrito no canal, como eu sempre falo, bem-vindo, aqui é o Fora de Série. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de vídeos novos, deixa seu like, seu comentário, isso é muito importante pra gente entender se vocês estão gostando dos vídeos ou não. E conta pra gente o que vocês aprenderam daqui que eventualmente eu não tenha falado. Manda nas nossas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook ou nas nossas redes pessoais. Conversa com a gente, que é muito importante pra gente conseguir construir um conteúdo cada vez melhor junto com vocês. Valeu, até a próxima e tchau!